porque eu sei de onde ele me tirou, né? Eu sei o desperdício que eu dei, anos perdidos, porque eu passei anos afastada dos caminhos do Senhor, passei quase 10 anos, e passei 5 anos cantando em banda de forró. Não estou dizendo isso aqui para me vangloriar, porque esse passado não me pertence mais, né? Só diz aí, isso não te pertence mais, isso não me pertence mais. Mas eu digo isso para poder, quando eu canto esta canção, eu me lembro de tudo isso, que eu falava isso no início: vai ser difícil, larga tudo por você, Senhor Jesus. Eu dizia, vai ser difícil largar tudo por ti, porque eu fui pela dor, não foi por amor. Mas eu fui pela dor, porque eu também falava isso com Deus quando eu estava afastada. Eu dizia assim: eu não tenho força de voltar para os teus caminhos. Eu gosto de cantar. Eu sempre quis cantar. Desde pequena, desde criança, eu gostava de cantar. Muitas e muitas vezes a minha mãe pegava eu no quintal, eu pegava um monte de vara, de pau, e dizia que eram pessoas. E eu ficava cantando como se ali fosse muita gente. E a minha mãe pegava e dizia, o pessoal dizia: essa menina tá ficando doida. Só que eu louvava ali, né? Porque eu já me imaginava louvando para multidões, né? Que o Senhor alcançasse multidões através do louvor. E o inimigo sabia de tudo isso, porque quando você gosta de fazer uma coisa, tem prazer de fazer algo, né? Ele fica te rodeando e ele sabe que aquilo ali, a tua fraqueza é aquilo ali, né? E aí eu cresci querendo louvar. E quando eu vi que hoje a gente tem mais espaço na igreja, né? Existem gravações, estúdio evangélico, existem pessoas que gravam vídeo. Hoje tem uma facilidade, mas na época que eu era criança não tinha não, facilidade não existia, né? Só podia gravar um disco quem tinha dinheiro. E eu me lembro que eu com 13 anos de idade, uma irmã que morava em São Paulo foi pastorear uma igreja na Avenida 9, que era a Filadélfia. E eu cantava muito, eu era criança, com 7 anos eu já cantava nas igrejas. E o pastor chegava pra minha mãe e disse assim: vou levar a tua menina pra cantar na igreja. E eu ia mesmo, e levava. Só que esse pastor chegou pra minha mãe e disse assim, a pastora: deixa eu levar, nós vamos embora pra São Paulo, deixa eu levar a tua filha com a gente, que lá nós vamos gravar o CD dela. E a minha mãe disse: não deixo não. E eu fiquei triste, porque eu queria ter ido. E eu dizia: mãe, deixa eu ir. Aí ele dizia: ela não vai morar pra sempre com a gente não, a gente vai passar um tempo com ela lá, divulga ela lá e a gente traz ela de volta. A minha mãe não deixou. Hoje eu entendo, né, hoje eu entendo, mas na época eu não quis entender, né, eu achei que era um ruindade da minha mãe não deixar eu ter ido. E aí eu não fui. E o que eu mudei? Aquilo ali, o inimigo, ele é tão sujo, que aquilo ficou na minha mente. Quando eu completar 18 anos, eu vou cantar pro mundo. Isso foi uma coisa que eu, ali, aos 13 anos de idade, Satanás já começou a colocar aquela semente ali, maligna. Aí completei 14 anos, eu já comecei a ir para a igreja à força. Porque na igreja não tinha oportunidade para louvar como hoje a gente tem, né? Tem ministério de louvor, tem departamento, mas não tinha. Eu não tinha porque a igreja era pequenininha. Eu queria ir para a igreja grande, minha mãe não queria. Mas eu agradeço às igrejas pequenas, porque nas igrejas pequenas foram onde eu mais recebi revelações, profecias. As promessas de Deus vieram das igrejas pequenas. Só que eu não entendia. Você às vezes não entende quando você está num ambiente pequeno, porque Deus quer falar e te usar num ambiente pequeno mesmo. Deus não precisa de multidão para operar milagre na tua vida. Às vezes a gente pensa que vou para aquela igreja, porque aquela igreja tem muita gente, lá vai acontecer um milagre. O milagre pode acontecer dentro da tua casa. Aleluia, glória. Vá lá na Bíblia, onde está escrito: entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e fala em secreto com Deus. Glória. Que Deus opera o milagre no teu secreto. No secreto, Deus fala contigo. Glória. No secreto. Mas pela minha imaturidade eu não entendia. E aí, no colégio eu já comecei com 15 anos, a fazer coisas escondidas da minha mãe. Eu levava roupas que não se diziam, né, como roupas cristãs, e eu levava para ali. Passei muitos anos aí fora cantando.
E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu tenho tanta vontade de voltar para a tua casa, mas eu não tenho forças. E eu: Senhor, quando o Senhor estiver perto de voltar, se eu ainda estiver no mundo, olha o que eu dizia para o Senhor: se eu ainda estiver no mundo, me arrasta nem que seja pela dor. Olha a oração, Deus escuta a oração. Olha como você está pedindo a Deus, porque às vezes da palavra o Senhor diz: recebeste mal porque pediste mal. Mas era o que eu tinha para oferecer a Deus naquele momento, era aquilo. O meu coração estava totalmente no mundo. E eu precisava de forças, eu não tinha forças. Então eu permiti, eu disse: Senhor, pode me pegar, nem que seja pela dor, me arrasta. Eu sei que vai doer, como diz essa canção, vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você. Mas eu sei que se eu pensar em desistir, você estará do meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. É assim a vida do crente. O Senhor me arrastou. Não foi fácil, porque eu, numa certa noite, estava me organizando para ir fazer um carnaval junto com a banda. E voltei do ensaio, passei mal, do nada. Passei mal. Eu dizia: mãe, eu estou morrendo. Eu estou morrendo, minha vista escureceu. Eu fiquei cega durante algumas horas. Cega. Sabe o que é cega? Não vê nada. Eu fiquei. E eu dizia: eu estou morrendo, minha visão já se foi. Eu senti meu corpo desfalecendo. Eu senti a minha mente como se estivesse dando um derrame na minha cabeça. E a minha mãe só conseguia gritar e pedir ajuda. E o vizinho me levou, botou na moto e me levou para o hospital. E ali os médicos fizeram exame, não deu nada, mandaram eu vir para casa. Mas aquele dia foi crucial para mim tomar uma decisão para voltar para os caminhos do Senhor. Minha prima chegou mesmo na hora. Ela e uma amiga dela se congregavam até na Rua Nova, a Leívia. Sabe quem é a Leívia, né, minha prima? Ela se congregava lá. Ela e a Karine, se eu não me engano, uma jovem que andava com ela, ou era Carol, não lembro. Com ela. Chegaram mesmo, sabe o que Deus mandou na hora? Irmãos, Deus trabalha numa perfeição. Mas, então, irmãos, eu ainda me impressiono porque eu sou humana, mas não era nem pra gente se impressionar com as coisas de Deus, não, já era pra gente ter se acostumado que Ele faz, né? E que é perfeito. Mas a gente fica por causa da nossa incredulidade. Irmãos, como é que pode? Assim que eu chego do hospital, me deito na cama, Deus manda essas duas jovens. Na hora, elas conversando, a minha prima nem morava lá pro Jereissati 3 e ela morava lá pra 20 e pouco. Na hora, disseram: vamos passar lá na minha tia, só pra tomar um copo com água? Olha, que nada, isso aí era o Espírito Santo, vai, tem um negócio pra vocês lá na 44. Vou mandando vocês lá. Eram os anjos do Senhor. Eu estava ali, ainda passando mal, o médico não sabia o que eu tinha, mandou ir para casa. Se eu tivesse de morrer, eu ia morrer em casa. E ali, elas chegaram, e a minha mãe disse: ela está passando mal. Aí eu disse: eu quero me reconciliar, porque na minha mente ali eu já ia morrer, então eu precisava me reconciliar para me poder morrer e ir para o céu. Era o que meus planos eram esse. Era isso que eu queria. Mas já pensou que se eu morresse ali? Que a intenção de muitos é assim: eu vou voltar para Jesus agora, não. Quando eu estiver à beira da morte, eu me arrependo e vou para o céu. E se seu arrependimento não tiver sido de coração, tiver sido algo de momento, se não tiver dado tempo? Porque muitas das vezes a pessoa está morrendo, né? Aí a gente vai evangelizar, a pessoa aceita Jesus, pode ter sido de coração, mas pode também não ter sido. Você sabia? Já parou para pensar nisso? Porque você teve uma vida toda para você andar nos caminhos do Senhor e você desperdiçou. Então, não deixe para fazer amanhã. O pessoal não diz isso? O que você pode fazer hoje. Se você pode voltar para Jesus hoje, se reconciliar com Ele hoje, pelo menos, nem que você morra amanhã, mas você precisa dessa oportunidade, desse teu contato, essa tua intimidade com Deus. Se você pode fazer isso hoje, faça hoje, não deixe para amanhã. Como diz o louvor: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
E aí, no outro dia eu pensei que estava bem. Eu vou resumir, porque não é eu vim contar nem sobre mim, vim contar também sobre a Eloá. Vou resumir. Só para vocês entenderem um pouco de que a gente não está aqui de brincadeira, a gente está aqui porque a gente tem propósito. Quem está aqui nessa noite está aqui porque tem propósito. Meu Deus. Não é de qualquer jeito. Estamos aqui porque temos um propósito. Falar do amor de Deus e dizer as maravilhas que Ele faz. Porque se, irmão, eu sou cristã, eu tenho que contar as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Para que o mundo possa ver que Ele ainda é um Deus de milagre. Que Ele ainda faz. Aleluia. Ah, mas Deus não precisa de ninguém para testificar que Ele faz. Não, irmão, se Ele me chamou para testemunhar e te chamou para testemunhar, nós estamos aqui para testemunhar as maravilhas que o Senhor faz. Aí o meu pensamento é, vou ficar boa, já tá, achei que tava boa, vou ficar boa, vou viajar, fazer o carnaval. Aí ligo pro empresário, Depois não deu certo mais. que era o Dadá de Moreno, que ele antes tinha sido até cantor da Mastruz com Leite, só que ele tinha desviado, perdeu a voz, não podia mais cantar, mas coração duro. Deus não curou ele não, viu? Coração duro. Até hoje ele tem problema nas cordas vocais, e até hoje ele diz que não quer saber de Jesus. Até hoje. Aí eu ligo pra ele, digo, eu vou pro ensaio hoje, estou melhor. Quando chega de noite eu me arrumo, antes de ir pro ensaio, eu desmaio. E o Senhor diz no meu coração, vai teimar comigo. Irmão, eu fiquei nessa peleja durante uma semana. Ligava dizendo que ia, passava mal. Resumindo, fui para um retiro. Porque eu não tinha para onde correr. Tive que cancelar a festa. Eles tiveram que arranjar outra vocalista. Fui para um retiro. Nesse retiro, foi ali que Deus trabalhou no meu coração. Foi ali nas madrugadas que eu escutava louvores que eu começava a chorar. E aqueles hinos que quando eu estava afastada, que eu escutava os músicos, a maioria dos músicos lá do mundo eram músicos da igreja, aprenderam na igreja, né, infelizmente. E aí eu comecei a minha caminhada e eu disse, Senhor, eu não te largo mais por nada nesse mundo. E fazem 23 anos que eu estou na presença do Senhor. Meu Deus. 23 anos, e Deus me deu uma família, 15 anos. Que Deus me deu essa família. Mas antes de eu falar mais, eu quero ler apenas eu quero ler em Marcos, capítulo 5. Para não perder tempo, eu vou já lendo aí. Precisa nem os irmãos procurar, só se der tempo mesmo, mas eu vou ler aqui que fala assim. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos, e despedindo tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe em seu manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curado. Eu quero focar nesse versículo aqui do 28 que diz, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Eu quero focar nesse toque dessa mulher, que era um toque de certeza. Porque lá em Romanos diz assim, né? Eu só não me engano, em Romanos 8, né? Que fala sobre a fé. Que fé é o firme fundamento das coisas que não... Hebreus. Romanos